Olá a todos, neste vídeo aqui eu vou falar sobre comedouros, para complementar os outros vídeos que eu já venho fazendo aqui no canal. Vamos lá, de início, existem várias formas de comedouros que são colocados no mercado. Então o criador que está começando às vezes fica pensando, qual comedor que eu vou usar? De início, eu sempre deixo aqui no canal a minha opinião pessoal. Então, cada criador tem o seu método, tem o seu gosto, o seu estilo, né? Gosta de usar certos tipos de comedouros e tá tudo certo. Eu sempre procuro deixar aqui a minha opinião pessoal da experiência que eu tenho e como que eu faço, tá? Não que seja o mais correto, não tem nada a ver. Primeiro, quem vai começar ou quem já cria, priorize comedouros grandes, maiores. Por quê? Você tem que dar para a ave a melhor condição para ela viver. Tem gente que compra gaiolas de início, vamos supor, uma gaiola pequena, periquito de cor. Vou dar esse exemplo aqui. No mercado tem várias gaiolas assim. E na lateral da gaiola tem uns comedouros muito pequenininhos. Tem gente que usa só esse comedouro para colocar semente. Gente, eu vejo isso às vezes em pessoas que criam o periquito como pet. Sempre quando eu vejo, eu falo, coloque comedouros maiores. Ah, mas meu periquito não come. Come. É que eu priorizo o seguinte: as pessoas não contam com problemas que podem acontecer na vida. Todo mundo acha que todo dia vai estar ali, e às vezes não. Às vezes você pode adoecer, você pode ser internado, você pode ter que viajar às pressas, você pode ter que se ausentar do criatório mais de um dia e meio. Isso acontece. E nessas horas, se você tiver 2 comedouros grandes na gaiola, o seu pássaro vai estar tranquilo. Se você tiver um bebedouro maior, como eu já fiz outro vídeo falando disso, seu pássaro vai estar tranquilo até você retornar. Então, priorize sempre comedouros maiores. Esses comedouros que vêm na lateral das gaiolas, ou se não na parte de baixo das gaiolas, que tem uma portinha de guilhotina, dá para usar, mas use para colocar mineral, tá? Ou um outro produto ali. Nem a farinhada eu aconselho, que eu já acho pouco. Tem que pôr farinhada num comedouro maior. Então, os comedouros eles podem ser de plástico, podem ser de louça, tá? Que é os ramequim. E coloque sempre maiores. Os comedouros de plástico, alguns têm tampa. Outro detalhe. Esses comedouros de plástico têm tampa, dependendo do periquito, até do tamanho da coroa dele, quando ele vai comer ali, a cabeça dele nem entra direito naquele buraquinho ali do comedouro, tá? Aquilo ali foi criado para periquito de cor, criado para canário, um calafate e outros tipos de pássaros criados em gaiola. O periquito é uma ave maior. Aquilo não foi feito para um ringneck, por exemplo. Então, dá para usar esses comedouros com tampa para periquito? Dá. Tem gente que nem mexe na tampa e o periquito come, mas a partir do momento que a ração afunda um pouco, o periquito fica um pouco com dificuldade de enfiar a cabeça ali, enfia, mas não fica muito tranquilo. O que eu faço? Sempre quando eu tenho esses comedouros com tampa, eu pego uma faca e eu emendo alguns buracos com a faca, eu corto os pedaços de plástico, aí fica maior os pedaços de plástico, né? E dá para o periquito enfiar a cabeça ali, comer e não entrar dentro da vasilha. Tá, esse é um ponto. Então, para quem comprar esse tipo de comedouro com tampa, se quiser, pode unir alguns buracos ali e aumentar o espaço. Vai ficar muito bom, vai facilitar a alimentação do periquito. Hoje eu não uso tampa para nenhuma gaiola minha. Só se estiver entrando muito dentro da vasilha e ciscando, é que eu às vezes coloco a tampa só para parar com isso.
Vamos entrar nesse detalhe agora. Muitos criadores conversam comigo e falam assim: ah, meu periquito está dentro do comedouro jogando comida para fora, ciscando. Pois é, tem um ponto positivo aí e talvez um negativo. O ponto positivo: a fêmea, quando faz isso, ela está se preparando, na grande maioria das vezes, para procriar. Pode ser que não, mas na grande maioria das vezes ela está preparando para procriar. Isso é positivo. O macho, quando faz isso, é porque ele entra dentro da vasilha e não quer nada perto do pé dele. Aí ele já cisca, tem macho que cisca. Aí você coloca uma tampa ali, ele vai parar de fazer isso, e com o tempo depois você pode tirar a tampa e tudo volta ao normal. Com relação à fêmea, tem fêmea que faz isso. Aí é o ponto positivo. Ela está se preparando para chocar, na maioria das vezes. Só que o ponto negativo é que ela pode estar aninhando dentro do comedouro. Aí você tem que pôr a tampa. Aí vem outro problema. Você coloca a tampa, tem fêmea que começa a comer a tampa, come a tampa inteira de plástico. Você olha lá, tem o buraco que era pequeno, está desse tamanho. Aí tem criador que entra em contato comigo nervoso, porque acabou com a tampa da vasilha dele. Aí ele colocou outra tampa e ela comeu também outra tampa. É assim, tá? É desse jeito. Por isso que alguns criadores nas gaiolas colocam às vezes um outro pedacinho de pau, alguma coisa para o periquito roer e acabar com aquilo ali. Eu não esquento muito, tá? As fêmeas comem os ninhos aqui, depois eu mando fazer outros ninhos, come tampa, depois eu compro outro comedouro e coloco lá, tá? Agora, se a fêmea estiver aninhando no comedouro, o ideal é você tira, vamos supor que ela está aninhando no comedouro de louça, tem que tirar o comedouro de louça, tem que colocar as comidas nesses comedouros laterais, nas portas de guilhotina, e lá dentro a vasilha de semente você coloca ela com tampa, para ela deixar de anilhar no comedouro de louça e ir para o ninho. Tem que fazer isso, você tem que tirar isso. Aí para aquela gaiola você tem que tratá-la diferente. É igual eu falo, não tem como tratar a gaiola 1 igual você trata a gaiola 2. A gaiola 1, a fêmea procura o ninho e já está chocando. Na gaiola 2 ela está aninhando no comedouro para botar ali. Você não pode deixar, senão ela vai chocar no comedouro. Já tive fêmea que chocou em comedouro, já mostrei isso aqui. Quando eu fiz o vídeo falando dos ninhos, tem foto lá da fêmea chocando em comedouro. Então, você tem que tirar esses comedouros de louça, colocar tampa no comedouro maior para ela ir para o ninho. Senão ela vai chocar ali. E aí você vai ter que pegar esse ovo e passar para outra fêmea que está chocando e anotar para você saber de quem é o pai e quem é a mãe. Depois que ela estiver no ninho e ela botar seu segundo ovo, estiver chocando, entrou no período de postura mesmo dentro do ninho, você pode voltar o comedouro de louça, tudo certo, pode tirar até a tampa que você não vai ter problema mais. Mas até isso acontecer, você tem que mudar um pouco a estrutura dentro da gaiola para você jogar ela para dentro do ninho. Outra coisa também que funciona, eu já fiz aqui, com algumas fêmeas às vezes funciona, quando você entrar no quarto e for tratar, e você tirar esse comedouro de louça, se quiser induzir ela a entrar no ninho, pega ela e coloca no ninho, pela porta. Aí você está tratando, ela saiu, você pega ela novamente e põe dentro do ninho, pela porta da frente. Ela vai acostumando ali, que às vezes ela nunca nem entrou, depois que ela vê aquele ambiente escuro ali e tudo, ela já vai começar a entrar. Eu faço isso, sempre funcionou, mas de vez em quando aparece fêmea, comendo comedouro, aninhando em comedouro de louça, nos ramequinhos de louça, sempre tem uma ou outra fazendo isso. Aí eu faço esse sistema aqui e tudo volta ao normal. Outra coisa, as farinhadas, eu gosto de colocar sempre em comedouro de louça médio e grande, maior. Todas as minhas gaiolas têm maiores. Eu não coloco, tem gente que coloca nos pequenininhos, eu sempre coloquei nos maiores. Eu tento dar para a ave condições dela se alimentar da melhor forma, dela olhar na gaiola e não ter que se preocupar com comida. Por quê? Porque os pássaros na natureza, eles procriam quando tem alimento em abundância. Tem muito pássaro que tem o tempo certo de procriação de acordo com as variações climáticas,
com a primavera e etc. Então, às vezes, quando começa o período das chuvas, tem muitas aves que começam a reprodução, porque sabe, se choveu vai ter comida, se tem comida eu posso procriar. Então, dependendo da estação do ano, a ave não procria. Outra estação do ano que tem mais abundância de alimento, a ave já procria. Então, o ideal para mim, é colocar alimento em abundância, seja nas gaiolas, seja nas voadeiras. Tá? Nas voadeiras, por exemplo, quem assiste meus vídeos já viu, eu coloco assadeira de bolo grande, eu tenho várias, assadeira. Ou se não, eu pego esses pratos para chachim de planta, mas os grandes, e coloco também tudo para eles entrar dentro e comer. Tem gente que conversa comigo e fala assim: ah, mas meus periquitos jogam comida para fora. Deixa jogar, gente. Não fique estressado com isso, não. Jogou comida para fora? Pega aquela comida ali, joga nas voadeiras, no chão. Eles vão comer. Ah, mas tem cocô que estava no fundo da grade. Se você limpar suas grades todos os dias, o cocô que fica na grade é mínimo. É mínimo. Dá para você tirar um pouco, soprar. Com a mão você tira ali algumas fezes e joga nas voadeiras, nos fundos das voadeiras. Eles vão comer, porque nas voadeiras eles vão fazer um cocô aqui, outro ali. Isso aí não tem como evitar. Vai ter um cocô aqui, outro ali. E dentro das assadeiras, eles vão ciscar e vai cair para o lado externo. E eles vão comer. Depois você olha, só tem casca. Eles comem tudo. Tudo dá para ser reaproveitado. Eu reaproveito tudo aqui. Com o tempo, fui fazendo isso. Quando coloca feno nas voadeiras, já não dá para fazer isso aí. Por quê? Se você colocar os comedouros, as assadeiras, em cima do feno, quando ele joga comida para fora, os grãos entram para dentro do feno e acabou. Aí eles não comem. Você tem um desperdício de grão, de semente, mas em compensação, a sua voadeira você não tem que ficar preocupando em ficar varrendo todos os dias, tirando pena e tudo. Tá? Hoje minha voadeira está sem feno, mas eu fico todos os dias, ou dia sim, dia não, varrendo voadeira, tirando toda a sujeira do fundo ali, com pena e tal. Mas quando tem feno, você já fica ali um mês sem limpar o fundo. Mas em compensação, quando você vai tirar o feno, tem várias sementes que não foram utilizadas ali no fundo. Aí essa tem que descartar, essa tem que jogar fora. Então você vai ter uma perda ali de semente. Por isso que nos vídeos, para quem observar, eu coloquei as comidas fora do feno. Porque quando cai para o lado externo e eu vou limpar ali, pegar as vasilhas para soprar e tudo, aquele excesso de grão que ainda dá para ser reaproveitado, eu coloco na peneira, peneiro para tirar todo o pó, sopro tudo, aí dá para reaproveitar. E eles comem e está tudo certo. Tá? Então, o criador ele tem que criar mecanismos para isso funcionar. Os comedouros com os filhotes. Se você tem comedouros maiores no fundo das gaiolas, no fundo das voadeiras dos filhotes, isso vai facilitar os filhotes a aprender a comer. Eu tenho no meu criatório comedouros nas voadeiras dos filhotes, que é uma assadeira de bolo. Ela é mais ou menos desse tamanho aqui, dessa altura. Então, às vezes, alguns vídeos vai dar para ver isso. E eu coloco grande. Os filhotes entram lá dentro para aprender a comer, ou alguns estão aprendendo a abrir semente. Isso facilita. Tem gente que coloca comedor pequeno e ainda com tampa. O filhote aprende também, mas é tudo mais difícil. Então, dê condição do filhote se alimentar. Outro detalhe. Filhote, às vezes, quando desce do ninho, eu tenho outras vasilhas, tipo Tupperware, baixinha, que eu comprei. A tampa eu descarto e eu uso várias. Eu ainda coloco ela a mais no fundo da gaiola.
algumas fotos ou vídeos que eu já publiquei aí, dá para ver claramente isso, né? Eles entram dentro dessas vasilhas baixinhas e aprendem a comer. Tem outros casos de criador que fica nervoso, que o periquito entra dentro da vasilha de comida e ele está aprendendo a comer e o filhotinho joga tudo para fora. Sabe o que faz? Tira a grade do fundo nessa época, deixa só na folha do fundo, porque se ele ciscar e jogar a comida para fora, depois ele vai beliscar as comidas no fundo e vai comer tudo. Ah, mas a semente suja. Ó, se for para ficar preocupado com o fundo da gaiola, que às vezes está com sujo de fezes, e o filhote está comendo semente no fundo da gaiola, o criador vai pirar a cabeça. Sabe por quê? O filhote, quando ele sai do ninho, se você não mexer no ninho, o ninho fica repleto de fezes, até na natureza. E ele sai de dentro do ninho saudável. As fezes que estão no fundo da gaiola não tem diferença das fezes que estão dentro do ninho. Se tiver algum patógeno nas aves, as fezes vão estar tanto nas fezes dentro do ninho quanto nas fezes no fundo da gaiola. Então, dentro do ninho, no fundo da gaiola, ele pegou um ou outro pedacinho de fezes seca ali com o bico. Pode ter certeza. Então não preocupe com isso. Agora, tem que fazer limpeza? Tem. Tem que tentar deixar tudo o mais limpo possível? Tem. Mas quando os filhotes saem do ninho, se tiver atrapalhando muito o sistema da gaiola, de jogar a comida para fora, tudo, tira a grade do fundo, deixa as vasilhas abertas, as maiores, para eles entrar dentro, aprender a comer, facilitar o aprendizado do filhote de alimentação. Tira essa grade e as sementes que caem para o lado externo, porque ele ciscou, brincou ali, porque o filhote é muito custoso, ele vai comer depois. Quando você usa o comedouro com tampa, tem filhote que você chega na gaiola, procura ele, você não acha. Ele conseguiu entrar dentro do buraco da tampa e ele fica preso lá dentro. Fica lá, preso, dentro da vasilha de semente. Aí você tem que tirar a tampa e ele sai de lá. Às vezes fica horas preso lá dentro. Então, eu não gosto de usar a tampa. Os meus comedouros agora ficam todos abertos, sem nada. Os filhotes e os adultos vêm, entram, comem, tá tudo certo. Quando começa a dar problema com a fêmea, com o macho ciscar demais, sem ser época de filhote, aí eu coloco a tampa, só para cessar isso, ó, às vezes a fêmea ir pro ninho ou parar com esse problema, igual eu já citei. Ok? Então, sempre dê prioridade para comedouros maiores. Nas voadeiras, coloca assadeira, tudo grande. Os periquitos vão agradecer, pode ter certeza disso. Se der uma olhada nos meus vídeos, der uma olhada em vídeos de outros criadores que tem espalhado aí pelo mundo, dá para observar que os comedouros nas voadeiras são grandes. Outro detalhe, os tipos de comedouros. Existem comedouros, esses de plástico convencional, que quase todo mundo usa, com tampa, sem tampa, que pode utilizar. Você pode utilizar comedouros de louça, tem vários formatos. Pode utilizar comedouros de alumínio, pode utilizar uma vasilha de Tupperware também, como eu já citei aqui. E existe também comedouros automáticos. E como que é isso? Tem gente que faz até de plástico, tem gente que adapta, tem gente que constrói o seu comedouro, mas ele é maior. Você enche ele de semente e à medida que os pássaros vão comendo embaixo, a comida vai descendo, vai descendo, vai descendo. Eu não tenho esse tipo de comedouro, mas para quem às vezes não quer ficar tratando dos periquitos e quer ter comedouro automático, acaba sendo positivo. Tem só um ponto nos comedouros automáticos que eu não gosto muito. É a questão da casca da semente. Às vezes o periquito vai comendo, a casca fica ali. Aí ele sempre tem que enfiar a cara mais funda ali para poder pegar a semente. É só esse ponto ali que eu não gosto muito de comedouro automático. Nas gaiolas, há muitos anos atrás,
juntamos vários criadores para fazer comedouros automático externo. Ele era pequeno assim. Aí teve uma fábrica que fez, eu comprei um pouco, o Renato Show comprou um pouco, o Clauber comprou um pouco, eu acho que o Felipe Zabel comprou um pouco, cada um comprou um pouco. E eu tenho aqui os comedouros até hoje. Eu testei eles, então fica um pouco de casca de semente, vai descendo, mas fica um pouco de casca de semente ali na parte inferior, onde o periquito come. Eu não me adaptei muito, eu prefiro o método tradicional, mas isso é uma opinião minha, da experiência que eu tenho. Não que o criador tem que fazer isso, não. Aqui eu sempre deixo a minha informação, experiência que eu já tive aqui. Eu gosto do comedouro tradicional, do periquito chegar, comer e no outro dia ou no mesmo dia eu já pego, sopro e coloco ali de novo. Às vezes quando eu vejo que o periquito o casal está com filhotes, eu tratei deles de manhã, por exemplo. E chega ali 5 horas da tarde, no final da tarde eu entro no criatório novamente e eu vejo que já está cheio de casca. Eu já pego, já sopro e coloco lá novamente. Então já facilita isso no meu manejo, tá? Então é bom saber que existem comedouros automáticos de vários tamanhos. É só fazer uma procura no Google aí, para quem quiser utilizar, né? Para às vezes evitar o trato. Às vezes você coloca bebedouro automático, comedouro automático. Às vezes o criador vai poder ficar um dia, 2 ali sem dar uma assessoria ali na gaiola. Pode ser que ajude também, tá? Então, com relação aos comedouros, dos tipos, temos esse convencional e esse automático. Outra coisa, quando for adquirir comedouro, veja bem a sua necessidade e veja também os tipos do comedouro. Geralmente tem empresa que fabrica comedouro e eles ali na empresa não tem ninguém que já criou pássaro, por exemplo. Às vezes a empresa que fabrica ninho não cria aquele tipo de pássaro, faz o ninho para ser descartável mesmo e vender no mercado. Aí o ninho não sai da forma correta. E o comedouro é a mesma coisa. Tem comedouro que no mercado, às vezes de metal, que a tampa ajuda, mas aí o periquito descobre que a tampa sobe e desce, por exemplo, e ele fica o dia inteiro fazendo barulho com a tampa, pap, 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 pap. Esse barulho constante dentro do criatório pode atrapalhar uma ou outra fêmea que está chocando. Aí você tem que dar um jeito de ir lá e prender essa tampa. E às vezes você vai ter que fazer um furo na lata, porque o comedouro é todo de metal, prender a gradinha, vai dar outro tipo de trabalho. Tá? Então quando for adquirir os comedouros, seja ele qual for, comedouro comprido, que tem uma tela em cima, comedouro de plástico com tampa, sem tampa, comedouro de metal que tem uma tampa móvel, não interessa. Veja bem se vai ser útil para o tipo de pássaro que você tem. Aqui eu estou falando de periquito padrão show, mas tem gente de outro segmento que assiste esse vídeo aqui também. Às vezes você vai adaptar um comedouro para um tipo de pássaro no seu criatório. Às vezes esse comedouro não é o ideal. Às vezes adapta bem, às vezes não. Então, olhe bem antes, não é qualquer comedouro. A minha opinião aqui, para quem vai colocar comedouro nas gaiolas e nas voadeiras, é o simples, o convencional. Esses de plástico com tampa, que você pode usar tanto com ou sem, a tampa corta e menos buraco, e os ramequim maior, tá? De louça. É isso, tá? Usou isso. Voadeiras, assadeiras grandes de bolo e aquelas maiores, tanto nas voadeiras grandes ou nas voadeiras dos filhotes, tá? Ou outras voadeiras que estejam periquito descansando. Então, até na hora de aquisição, o criador tem que saber o que vai colocar dentro da gaiola, porque dá trabalho. Tem periquito que na hora que ele está inquieto na gaiola, ele põe o criador assim, meio chateado. Outro detalhe, tem periquito que é muito custoso, inquieto, até atingir uma maturidade. Às vezes, periquito que está na faixa ali de 6 meses, e você às vezes já quer colocar ele para procriar, e ele começa a andar na gaiola e não quer ficar ali dentro, seja ele macho ou fêmea, comedouros de louça
pesado ajuda mais. Tem periquito que chega a virar os comedouros de plástico, tá? Porque são mais leves. Só que os comedouros de louça, quando o periquito é custoso, que está nesse momento de inquietude até ela acalmar na gaiola, ele vai entrar dentro do comedor de louça e vai jogar a semente tudo para fora. O que eu aconselho o criador a fazer? Não insista. O periquito ficou na gaiola inquieto, coloca ele numa voadeira maior junto com outros, aí ele vai quietar. Primeiro ele tem que acostumar a ficar naquele ambiente mais restrito. E às vezes ele não fica quieto porque ele ainda não está num período reprodutivo adequado. Porque quando a ave está acostumado num ambiente mais restrito, ele estava numa voadeira grande, aí você coloca ele numa gaiola menor, com um parceiro que ele não quer, que às vezes o parceiro que ele arrumou na voadeira é outro, e ele é novo, ele não vai querer ficar quieto ali. Ele vai ficar vocalizando com o outro que está na voadeira, ele está se sentindo num local menor, ele não está acostumado ali, ele vai jogar comida para fora, vai comer comedouro, vai andar de costa na gaiola, vai virar de cabeça para baixo, vai fazer de tudo. E o criador fica inquieto, aí depois o criador não sabe o que faz com comedouro, é comedouro virado para cá e papapá. Então, tem a questão da tampa, que eu já expliquei tudo aqui, comedouro de louça mais pesado, mais fácil para limpar, lavar, mas o correto é você ver o tempo do pássaro, deixar ele separado, acostumar ele numa voadeira junto com outros, aí depois você volta ele para a gaiola e tenta formar casal dele com o parceiro que você deseja. Ou se ele já tiver o parceiro dele você gostar, achar que é o último trabalho que você vai desenvolver, você põe os dois na gaiola. A limpeza dos comedouros também tem que ser feita, mas já não precisa ser feita na constância que é feita a limpeza dos bebedouros, como eu disse no outro vídeo. Mas os comedouros têm que ser lavados também. Muitos comedouros, principalmente os de louça, à medida que vai ficando na gaiola, a lateral dele vai ficando suja, pelo menos na parte superior, porque o periquito pisa ali, às vezes ele pisa no cocô, pisa ali, fica a marquinha. É só pegar a bucha, dessas do lado verde, amarelo, ou outro tipo de bucha, molha ela e passa ali, dia sim, dia não, você sempre vai ter seus comedouros limpos. As tampas que vão ficando sujas, é só mergulhar ela na água, assim você estiver tratando, você tira a tampinha, mergulha ela na água 3, 4 minutos ali, as fezes vão amolecer, na hora que você passa a bucha ali, tá limpinho, coloca de novo, tá tudo feito. E nas voadeiras a mesma coisa, ok? Então eu acho que esse vídeo aqui colabora um pouco com o canal, com algumas dúvidas que alguns criadores têm, e eu falei aqui um pouco sobre comedouros, os tipos, as formas, como utilizar e o que fazer. Espero que tenha ajudado a todos. Até mais.